Sem delongas, eu quero chamar aqui a minha princesa maravilhosa. Essa é a terceira melhor escolha que eu fiz na minha vida. A primeira foi Jesus, a segunda foi me amar. Vou falar de novo para você entender. A primeira foi Jesus, a segunda foi me amar, a terceira foi partilhar o meu amor com a mulher mais linda dessa terra. Hã? Meu amor. Meu amor? Ah, então tá. Ah, tá aqui. Muito bom. E ele foi a minha segunda melhor escolha. Que lindo. Meu presente de Deus, né? Vocês conhecem a história do presente? Quem não conhece a história do presente? Então vai ficar para depois. Ai, meu Deus. Não, é porque eu sempre digo que Deus me deu uma palavra, né? Eu estava orando com um esposo e orando com uma pessoa, com um rapaz. E um dia eu cheguei na igreja, conhecia bem menos do que eu conheço a palavra hoje, e eu vi o pastor falando. Eu achei que era uma frase, né? Aquelas frases de efeito, né? E aí, quando eu entrei na igreja, inclusive meu pai na fé, pastor Joaquim Candagalli, estava ministrando uma palavra, e eu estava pedindo para Deus uma resposta com relação à minha vida sentimental. E aí ele fala assim: Deus faz o fruto formoso no tempo certo. Quando eu ouvi aquilo veio como uma flecha no meu coração, e o Espírito Santo falou para mim assim: esse não é, o que eu tenho para você vai chegar no tempo certo e na hora certa. E aí, quando eu conheci o Josuel, eu falei para ele, né, você é meu fruto formoso no tempo certo e na hora certa. Então é isso, é o meu presente de Deus, uma bênção de Deus na minha vida. Obrigada. Uma bênção de Deus, né, para a minha vida. Nós já estamos juntos aí a completar 29 anos. E realmente é uma vida maravilhosa e abençoada. Amém? Bom, não tem ninguém cansado aqui hoje? Amém? Quantos querem mais de Deus? Amém. Então Deus vai continuar a falar e ministrar, né, o nosso coração. Eu já tinha falado para meu marido: amor, já vai para a final, já vamos encerrar, e glória a Deus, aleluia, né? Mas ele falou: não, vai lá, vai lá, vai lá. E eu vim, né, gente? Abre comigo aí Mateus capítulo 4. Eu vou tentar ser bem breve aqui para nós, porque eu vou quase que chover no molhado, mas está tudo bem, né? Eu tenho aprendido, sempre aprendi isso desde o início, né, da minha conversão, de que o aprendizado, ele acontece por repetição. Então, quanto mais você ouve, e ouve, e ouve, e ouve, mais o aprendizado vai sendo fixado, né? E o que vai realmente surtir efeito na nossa vida é a partir do momento em que aquilo que nós aprendemos, nós executamos. Então, o que realmente fideliza o aprendizado é quando você entra em ação em relação àquilo que você recebeu de ensino. E o Evangelho, ele é isso, né? Ele é um grande desafio para nós. Não basta dizer eu sou cristão, não basta dizer eu sou discípulo de Jesus, nós precisamos de fato sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos fazer, agir, tentar dar o nosso melhor a cada dia, né, sendo essa referência na terra como discípulos, como seguidores do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando o que ministrar, o que trazer para nós aqui hoje, e eu fiquei tão presa. Eu tenho comigo uma coisa muito legal, assim, eu acho legal, que eu elejo uma canção para mim, de quando em quando, e eu fico nela, gente, é o dia inteiro. Eu vou no carro ouvindo, eu vou cantando, eu acordo de manhã tomando banho, eu estou ouvindo aquela canção, eu fico no trabalho, nos meus intervalos, eu boto a canção lá no Spotify, e aquilo vai ministrando no meu coração. Teve um ano que a bondade de Deus, gente, foram quase 365 dias do ano a bondade de Deus. Eu precisava muito experimentar a bondade de Deus. E eu acordava ouvindo, eu dormia ouvindo a bondade de Deus, né? Quando não tinha o som, eu cantava, para poder eu ter certeza de que eu ia experimentar realmente da bondade de Deus para a nossa vida. E agora, tem uma canção que chama Tua Mesa Cura.
E eu tenho reforçado isso no meu coração, né, de que a mesa do Senhor, ela tem aquilo que nós precisamos. Tem vinho e tem pão para nós. Mas, às vezes, nós nos perdemos nisso. Nós vivemos uma vida tão corrida, tão agitada, resolvendo, apagando incêndios. Né? Às vezes a gente olha para o dia e fala, puxa vida, o dia passou tão rápido. Eu não dei conta de fazer tudo que eu gostaria de ter feito. Quem vive isso, gente? Nossa, semana, meu Deus, a semana já acabou. E às vezes nós entramos nesse ativismo. E nós nos perdemos no que diz respeito a esse alimento que vem de Deus para a nossa vida, e que faz com que a gente prossiga para o alvo, que faz com que a gente se mantenha ativado, com que a gente se mantenha totalmente conectado com o plano, com o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Quantos, além de mim, de verdade, vivem isso em algum nível? Então nós, como filhos de Deus, e eu falo filhos porque estamos todos como filhos de Deus, né? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus, nós vamos orar por você agora. Não? Então vamos prosseguir para o alvo. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Que o tempo todo nós precisamos nos preparar, né, para viver aquilo que Deus tem para nós, mesmo em meio a essa turbulência de vida que nós vivemos, esse corre que nós vivemos. E nós precisamos nos lembrar de onde nós saímos, onde nós estávamos quando o Senhor nos resgatou. Você para pensar nisso? Onde eu estava, em que situação eu estava quando eu fui resgatado pelo Senhor? Aonde eu fui impactado pela presença dEle? Aonde o Espírito de Deus me trouxe e me atraiu para a intimidade, para um relacionamento com Ele? Muitas vezes, muitos de nós talvez, né, fomos envolvidos pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. A Bíblia fala que nós somos atraídos com laços de amor. E o amor de Deus é tão grande, tão incondicional, que não importa aonde nós estávamos, ou não importava para Deus onde nós estávamos. Há pessoas lá fora que para Deus não importa onde elas estão, o que elas estão fazendo. O que Deus mais anseia é envolver essas pessoas com laços de amor. E eu e você, nós somos chamados para sermos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Não para viver no corre-corre da vida, esquecendo de onde nós saímos e para que o Senhor nos tirou de onde nós estávamos. Vocês estão comigo? Amém. Vamos ler Mateus? Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, diz assim. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde, fala comigo, vinde. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente, diga imediatamente, as redes e o seguiram. Passando adiante, viu, fala de novo, viu? Quem que viu, gente? Quem viu? Jesus. Quem que viu, gente? Se vocês forem embora, eu vou parar agora mesmo, hein? Fica comigo. Vamos lá, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus está te chamando. Jesus está te chamando para descer do barco. Amém ou não? Amém. Sabe, nós vemos esse texto aqui, Jesus ele estava selecionando os seus discípulos, né? Todos nós sabemos que Jesus ele orou, ele pagou um preço de oração, clamou ao Senhor, para que ele fosse direcionado pelo Pai, para escolher os seus 12 discípulos. E o que nós vemos aqui nesse texto, que eram homens comuns, homens que estavam na sua rotina diária. Talvez se fosse hoje, né, eles estariam no corre como eu e você. Mas naquela época, né, eles viviam da pesca. E eles estavam aonde, gente? No barco.
eles estavam no lugar onde eles mais ficavam. Eles estavam no, como é que eu poderia dizer? No lugar que seria um instrumento de trabalho deles, né? No ambiente, obrigado, no ambiente de trabalho deles. Então eles estavam num lugar rotineiro. E a Bíblia está falando que Jesus os viu. Fala comigo, Jesus os viu. E Ele não só os viu, mas Ele também os chamou. Quantos sentem aqui que Jesus te viu em algum momento? E que Ele te chamou quando Ele te viu? Gente, eu quero ver animação aqui, pelo amor de Deus. Quantos ficam felizes por saber que Jesus te viu? Amém. E quantos ficam mais felizes ainda porque você ouviu o chamado dele para a sua vida e falou, vem comigo, amém, é isso aí. E ele disse assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus está falando, Jesus está falando assim, olha, larga tudo, sai do barco, sai do controle, porque a partir de agora vocês estarão ao meu comando. A partir de agora, não vai ser no ritmo de vocês, porque a partir de agora, eu vejo vocês. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu também te vejo. Sabe, gente, os olhos de Deus, eles estão voltados para nós o tempo todo. Não importa onde nós estamos. Como eu já disse, não importa onde nós estávamos. Os olhos de Deus estão voltados para nós. E eles também estão voltados para o momento que nós estamos vivendo. Cada um de nós aqui nessa sala estamos vivendo uma estação diferente. Cada um de nós estamos em um momento diferente. Né? Alguns com uma dificuldade financeira, outros com dificuldade na vida sentimental, outros com dificuldade ministerial, outros tentando, eu vou lá no Ativados e... Eu sempre troco os nomes, ativados e alinhados, porque eu estou precisando ser despertado espiritualmente. Outros estão vivendo conflitos emocionais, crises emocionais. Gente, e então a gente tem conversado muito, né, nos nossos cafés ali, os pastores, do quanto que a saúde emocional, ela tem paralisado as pessoas. E não somente dentro da igreja, fora da igreja, a sociedade está acometida por essa doença. Nós estamos vivendo uma epidemia emocional. Há uma crise na saúde emocional. E dentro da igreja não é diferente. Então, quantos de nós estamos aqui talvez tendo que enfrentar desafios emocionais, enfrentar os limites emocionais, tendo que vencer os nossos medos, as nossas inseguranças. Quantos aqui não levanta a mão, só o dedinho do pé, que quando você é desafiado para poder ir para um casa de paz, para poder abrir uma célula, para poder abrir um culto, para poder ministrar louvor no culto, qual é o primeiro sentimento que vem, gente? Medo, dor de barriga já é o sintoma, né? Já vem aquele medo, aquele tremor, aquela insegurança, que o primeiro sentimento que nós temos é o quê? Eu não consigo, isso é muito difícil, isso não é para mim, né? Pede para o outro, pede para aquela outra pessoa, porque ela é melhor do que eu. Como a pastora Ruth falou, nós temos a tendência de olhar para a falta, né? Nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós achamos que nós não temos. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que quando Jesus te viu, quando Ele te chamou, Ele já sabia o que tinha dentro de você. Amém. Tem dons, tem talentos, tem potenciais que estão dentro de nós. Isso significa que nós não fomos chamados por um acaso. Nós somos chamados por um propósito. O que eu disse? Você pode colocar isso na primeira pessoa? Diga assim, eu fui chamado por um propósito. E sabe o que significa isso? Que se eu e você, nós somos chamados, nós não podemos permitir que as circunstâncias da vida nos paralisem. Porque eu fui chamado. É um privilégio ter sido chamado. É um privilégio ter sido escolhido. A palavra de Deus, ela diz em João 15:16, diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. É um privilégio ter sido chamado. É um privilégio poder estar sentado nessa cadeira. Eu estava olhando, né, desde ontem, as cadeiras vazias. A gente fica meio assim, né? Não vou ficar muito lá perto, não. Né? Eu vou sentar mais aqui no meio ou mais para trás. A gente fica meio assim. Eu fiquei pensando, gente, se esse auditório aqui estivesse lotado e você lá do lado de fora, como é que você ia se sentir? Você ia falar assim, puxa vida, o que eu teria que ter feito? Chegar mais cedo, não tem lugar para mim. Sabe, isso nos faria entender que, mais do que nunca, nós estamos vendo o plano de Deus, o propósito de Deus acontecendo, porque as pessoas estão ativadas. Sabe por que as cadeiras estão vazias? Está faltando ativação. Sabe por que tem cadeiras vazias, ainda tem espaço? Porque talvez está faltando a compreensão de que tem vinho e pão na mesa do Senhor. Talvez está faltando o entendimento de que fomos separados e escolhidos, chamados para vivermos um propósito. E não é qualquer propósito, é um propósito nobre. Só que o que acontece conosco é que nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para as nossas circunstâncias. Se segunda-feira você tiver uma conta para pagar e você não tiver dinheiro na sua conta bancária, você vai ficar feliz, vai ou não vai? Não vai? Por que não? Porque não tem dinheiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem vinho e tem pão. Tem o que você precisa na presença do Senhor. Você já viu o passarinho preocupado com o que ele vai comer, gente? Eu também não. Quando o Senhor nos chamou, e Ele nos chama porque Ele tem o que nós precisamos. E quando a Bíblia nos ensina isso, não fala sobre comer pão e tomar o vinho, é sobre todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio para poder nos dar vida e vida em abundância. A pergunta é por que às vezes nós ficamos tão amedrontados com o medo da falta? Será que nós temos entendimento de quem é que nos chamou? Eu falei isso aqui em um dos cultos, uma vez eu estava num dos meses que clínica é um negócio doido, né? Tem dia que a agenda está lotada, olha, não tem vaga, vou te colocar na lista de espera. Né? Em outros momentos, cadê o povo, gente? Né? Onde é que está esse povo? Onde é que o pessoal foi? Senhor da glória. Alguns processos encerrando, e eu falei assim, Senhor, ok, glória a Deus, porque meu alvo é encerrar processos. Eu falo que isso é a minha, é como eu me sinto, como é que eu posso dizer? Realizada, obrigada. Eu me sinto realizada quando eu falo para alguém assim, olha, você está de alta, estou te liberando agora. Então é um prazer enorme. Mas acontece muitas coisas. Enfim, nesse mês eu comecei a olhar e falei, puxa vida. Eu parei e eu lembrei disso que eu estou falando para vocês. Eu levantei no meu consultório e eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor é o meu Pai. Foi o Senhor que me chamou. E eu estou simplesmente vivendo aquilo que o Senhor tem me designado para poder fazer. E eu tenho certeza que nada vai me faltar. E eu tenho uma oração comigo que eu aprendi com uma pastora, uma bispa, psicóloga também, que ela dizia assim, Senhor, coloca na minha vida somente as pessoas que eu posso ajudar. Então, quando as pessoas vêm, eu tenho comigo assim, se ela chegou aqui é porque eu posso ajudar. Eu posso até acreditar que não, mas é porque se veio, eu fiz uma oração e é porque eu posso ajudar. E naquele dia eu orei e falei assim, Senhor, que venham esses pacientes do norte, do sul, do leste e do oeste, mas que eles venham. E eu quero ser surpreendida pelo Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer. E eu, de verdade, eu fui surpreendida com o que Deus fez naquele mês, né, na minha vida profissional. E eu sempre experimento isso, o tempo todo eu experimento isso. Por que eu estou dizendo isso para você?
Porque se nós nos pautarmos nas nossas necessidades, nossos medos, nas nossas inseguranças, nós estamos colocando em xeque aquilo que Deus falou que faria conosco. Ele não nos tirou de onde nós estávamos para viver uma vida fracassada. Ele não nos tirou de onde nós estávamos para viver na falta. Mas Ele também não nos tirou de onde nós estávamos para apenas ficar pensando no nosso próprio umbigo. Ele nos chamou para vivermos algo nobre aqui nessa terra. E o que eu e você nós precisamos compreender? Que o nosso Deus, é o que diz em Filipenses 4,19, que o Senhor nos suprirá em todas as coisas, o Senhor nos suprirá em todas as coisas em glória. Será que alguém recebe essa palavra? Amém. Será que tem alguém que tem necessidades aqui hoje? Amém. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Por quê? Porque você é filho amado de Deus. Porque Ele te viu, Ele te escolheu, Ele te trouxe para perto dEle. Porque quando nós encontramos o Senhor, tudo começa a se fazer de novo. Deus faz de novo. Eu era casado. Deus está fazendo de novo. Ele está restaurando o seu casamento. Minha vida profissional, Ele está restaurando sua vida profissional. O meu ministério, Deus está restaurando o seu ministério. E eu quero te dizer o seguinte, você está aqui hoje, porque Deus está fazendo coisas novas na sua vida a partir desses 2 dias. Porque Ele não te chamou por um acaso. Você não é um erro de rota do Senhor. Pelo contrário, você é o alvo certo do Senhor. Eu quero ouvir glória a Deus para isso. Você foi escolhido por um propósito. E o nosso propósito, ele nasce antes de nós. A Bíblia fala que nenhum dos nossos ossos eram formados ainda. Que nós éramos uma substância ainda informe, lá no ventre da nossa mãe. Mas que o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Ele sabia que você ia estar aqui hoje. Ele sabia que você ia estar aqui sendo ativado. Que você ia estar aqui sendo alinhado para viver coisas grandes, nobres, na presença dEle. Mas, uma coisa que nós precisamos entender é que nós temos um grande desafio. É nos alinharmos aos planos de Deus. Porque se nós não nos alinharmos aos planos de Deus, nós vamos viver os nossos. Aos nossos projetos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós acreditamos. Provérbios 16:1 diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, dos lábios do Senhor. Eu posso sonhar, eu posso idealizar, eu posso fazer livro dos sonhos, mas sabe quem é que vai realizar? O Senhor. Sabe quem é que vai me surpreender? O Senhor. Quem aqui faz livro dos sonhos? Quem não faz está perdendo. Porque nós somos surpreendidos por aquilo que Deus faz. Eu falo surpreendido porque Deus nunca faz aquilo que a gente pede. Ele sempre faz para mais. É assim com vocês também? Ele sempre surpreende a gente. Por quê, gente? Porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que nos tirou de onde nós estávamos. Não para viver uma vida medíocre. Não para ser um cristão meia boca. Mas para sermos intensos nele. Intensos na palavra dEle. Nós olhamos para Jesus, a trajetória de Jesus na terra. Jesus, Ele vence tudo e a todos com o quê? Com a palavra. Por que você está tentando resolver sua vida na força do seu braço? Por que você está tentando resolver os seus problemas familiares na força do seu braço? Por que você está tentando levar o seu ministério na força do seu braço? Deus, Ele tem aquilo que eu e você precisamos. E Ele vai fazer, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar. Mas eu e você precisamos alinhar o nosso coração com Ele. Eu estava ouvindo o pastor Gilbert, ministrando. Eu falei, a gente já podia encerrar ali, Que palavra. E ele falando assim para os discípulos, acredita em mim. Acredita em mim, eu sei o que eu estou falando para vocês. Gente, nós só podemos falar isso quando nós temos convicção do que a palavra diz a nosso respeito. Do que a palavra diz com relação aos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Quando eu estou convicta disso, eu posso dizer, anda comigo.
Anda comigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Anda comigo, porque eu sei quem está me conduzindo. Anda comigo, porque eu sei onde eu vou chegar. Mas eu sei de uma coisa, quando eu chegar lá, o Senhor vai falar, pode andar mais algumas milhas, porque eu tenho algumas surpresas para você. Esse é o Deus que eu creio, e eu acho que merece um aplauso para Ele. Então nós temos dificuldade, gente, de seguir essa trajetória que Jesus nos convidou para entrar nela, porque nós não acreditamos primeiro em nós. E às vezes nós não nos apropriamos da palavra, do que está escrito na palavra. Eu tenho comigo desde o início da minha conversão, meu marido sempre fala isso, que eu falo assim, para cada decisão importante na minha vida, eu preciso, quem sabe o que eu preciso? Eu preciso de uma palavra. Para casar, eu precisei de uma palavra. Para poder sair da Sara Nossa Terra e desligar, eu precisei do quê? De uma palavra. Eu me lembro que, talvez vocês não conheçam muita história, eu nem ia falar isso, mas vou falar, porque deve ter um motivo. E eu me lembro que nós passamos 2 anos orando, porque nós não queríamos sair da Sara. Nós amávamos a igreja. Foi a igreja que nos formou, foi a liderança que nos formou. 2 anos. Encerrando os 2 anos, os nossos amigos, vocês não vão sair não, o que vai acontecer com vocês? E eu falei para eles assim, para alguns que estavam lá, eu falei assim, o Deus que disse para eu entrar, tem que ser o Deus que vai dizer para eu sair. E tem 2 anos que eu estou orando e Ele não falou nada. E se Deus não falou, eu não faço. O que nós precisamos, gente? De uma palavra. Aí, para eu finalizar esse assunto, porque eu não vou deixar ele no meio do caminho, né? Estávamos em Bogotá, com a nossa cobertura, pastor Ricardo, e ele falou para vocês precisam deixar a igreja. Eu falei, pastor, Deus não falou nada com a gente, nem para sair, nem para entrar, nem para deixar, nem para não deixar, eu não vou fazer nada. Ele falou, mas vocês têm que fazer isso. Eu falei, eu não vou fazer, pastor. Eu falei, irmã, você não está entendendo? Eu falei, pastor, você que não está me entendendo. Aí, por fim, eu falei, está tudo certo. Eu fiquei quietinha, porque tem hora que é melhor você se calar. E nós fomos para o quarto do hotel aquele dia, e eu falei para o meu marido assim, se Deus não falou, Ele tem que dar um sinal. Fala com a pessoa que está do seu lado, se Deus não falar, Ele tem que te dar um sinal. Sabe por que isso, gente? Porque não pode ser na força do nosso braço. Se for na força do nosso braço, você não vai conseguir ser intenso. Se for na força do seu braço, você não... Como é que é a outra palavra mesmo? Hein? Do evento aqui? Ativados e alinhados. É porque... Liga não, que eu sou assim mesmo. Né? Se for na força do seu braço, você não vai se manter ativado. Se for na força do seu braço, você não vai se manter alinhado. Então, o que você precisa? Está alinhado com aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Alinhado com a palavra de Deus. Os seus ouvidos espirituais precisam estar atentos para que você ouça com clareza, com nitidez, qual é o comando de Deus para a sua vida. E naquele dia, nós fomos para o nosso quarto, nós oramos, e eu falei para o meu marido assim, olha, tem 2 anos que nós estamos orando, Deus não falou nada, então vamos pedir um sinal. E ele falou, o que vai ser o sinal? Eu falei, nós vamos pedir para ficar com a igreja. Simples assim. Troca a placa, troca os envelopes, troca tudo que tem que trocar, e bora, vamos seguir viagem. Eu falei o quê? Não, o pastor Ricardo é quem estava nos aconselhando. Viemos 1 semana depois, para resumir a história. O que aconteceu? Quem é aqui da Elim? Nós somos emancipados. De uma forma sobrenatural. E debaixo da bênção. Porque quem tem a palavra de Deus, quem está debaixo da bênção de Deus, não leva a maldição sobre os seus ombros. Leva a bênção. Tem bênção de Deus para a sua vida. Será que você consegue dizer amém para isso? Então nós precisamos alinhar, sabe, a nossa vida aos planos, aos propósitos de Deus, segundo a palavra de Deus. E segundo o relacionamento que eu e você nós temos com o Senhor. Então nós precisamos mudar, sabe, meu querido, a nossa forma de enxergar nós mesmos. Eu quero te dar um desafio. Todas as vezes que você estiver diante de alguma situação difícil, você vai se lembrar de quem te chamou. Você vai se lembrar de quem te separou. E você vai se lembrar que existe uma palavra que respalda cada passo da sua vida.
Cada palavra vai respaldar as decisões que Deus tem para você. Então não é segundo o que eu e você queremos, porque não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu. Fala comigo assim: a minha vida já não é mais minha. O que significa isso? Você não é senhor nem senhora de si mesmo. Significa que você não pode tomar decisões por si mesmo. Significa que você não pode se auto-ativar e auto-alinhar. Para ser ativado e alinhado, você precisa ter o Espírito de Deus. Para estar ativado e alinhado, você precisa da palavra de Deus. Porque quando você não estiver sentindo mais nada, você vai para onde? Você vai para a palavra. Porque a palavra, ela vai encher seu coração. Pastora, por que você está falando isso? Porque eu sei que de quando em quando a gente sai de eventos como esse, daqui uma semana, você já esqueceu o que você viveu aqui. Daqui uma semana. Alguns, talvez 24 horas. Mas você não pode se esquecer de algumas coisas. E uma delas é que você foi chamado. Você foi separado. Você foi escolhido. E a segunda coisa, você tem que se lembrar que respalda a sua vida é a palavra de Deus. A terceira coisa, que você não está aqui para poder satisfazer as suas próprias vontades. Você está aqui para cumprir um propósito. Se você perguntar assim: pastora, você já quis desistir e morar lá na Flórida? Não, por que você nunca pensou de ir para a Etiópia, né? A gente quer desistir o tempo todo. Mas aí a gente tem que voltar para onde, gente? Para a palavra de Deus. Então, quando você estiver lá, no seu dia a dia, no corre-corre, você vai lembrar de quem te chamou. Você vai se lembrar onde você estava, né? Onde eu estaria, né, se não fosse o Senhor. Onde você poderia estar se o Senhor não tivesse resgatado você? Em que condições você estaria se o Senhor não tivesse te envolvido com laços de amor? Sabe, gente, quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida de gratidão a Deus e nós passamos a viver para servi-lo de verdade. Em tempo e fora do tempo. Então Deus está nos chamando e nos convocando para ser esse povo, para que no ano que vem você chegue aqui bem cedo, para não ter o problema de chegar e estar lá fora e falar assim: puxa vida, eu tinha que ter chegado mais cedo. Eu vou ter que ficar lá na tenda, lá no estacionamento, e vou ter que assistir pelo telão. Mas está fraco demais. Você não entendeu que você é que vai encher esse lugar. Você ainda não entendeu que Deus te chamou e te separou para que você lidere vidas, para que você lidere pessoas, que você esteja abençoando a vida das pessoas, levando a conhecer a palavra de Deus, levando a firmar os seus pés. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra. E isso não pode ficar comigo e com você. Nós precisamos levar para as outras pessoas. Gente, quantas pessoas das nossas igrejas que poderiam estar aqui, mas sabe por que elas não estão? Porque elas estão adormecidas. E a nossa oração precisa ser: Senhor, desperta os que dormem. Porque há muitos os que dormem dentro das igrejas. É fácil falar que é crente hoje, gente? É ou não é? Se for então de algumas bandeiras aí, então é mais chique ainda e fácil. Mas Deus nos chamou para vivermos um propósito. Você consegue dizer mais um amém? Amém. Então Deus quer nos alinhar com o Senhor, com Ele. Sabe, porque Ele tem coisas grandes. Nós temos que nos alinhar com o Espírito de Deus. Isso faz com que eu e você, alinhados, né, nos movendo pelo Espírito de Deus e segundo a palavra, nós vivamos algumas transformações. Nós não podemos continuar os mesmos. Nós somos uma carta escrita. Amém ou não? As pessoas estão lendo você. As pessoas estão me lendo. Eu me lembro de uma palavra que nós ouvimos, né, do pastor Ricardo, que ele dizia, né, a gente que está numa posição de liderança, as pessoas estão nos vendo mesmo quando a gente não vê. As pessoas estão nos lendo, mesmo quando a gente não vê que elas estão nos lendo. Eu cheguei hoje de manhã, eu dormi pouco. Quando eu durmo pouco, eu fico mal-humorada, eu fico emburrada, eu fico azeda, eu fico esquisita. Um monte de gente falou: pastora, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei: não, meu querido, eu só estou com sono. O que foi que aconteceu? Nada, eu só precisava dormir.
Eu falei alguma coisa, gente? Não, mas as pessoas olham para nós, elas leem. Aí fui lá, dei uma dormidinha, né? Fui lá em casa, porque eu moro a 2 minutos daqui. Eu falei, gente, eu vou ali, já volto. Que o negócio está negro. Fui lá, deitei, dei aquela dormidinha boa, voltei. Cadê o Serginho? Está aí não, né? O Serginho falou assim, não, agora eu estou vendo que você está boa, você está até com o olho aberto. É? Então as pessoas nos leem o tempo todo e nós precisamos estar atentos. E deixa eu te dizer, para quem nasceu com um propósito, nós temos que vigiar. Não basta só orar, nós temos que vigiar. Porque quando você está lá no trabalho, as pessoas estão lendo você. Quando você está no trânsito, as pessoas estão lendo você. Quando você emite algum pensamento, algum conceito, as pessoas estão lendo você. Quando você reage a alguma coisa, as pessoas estão lendo você. Deixa eu te contar, a gente não está podendo nem ter problema emocional. Porque se você tem problema emocional, você vai reagir segundo as suas emoções. Aí você dá com os burros na água. Entende isso? Aí cabode, porque a glória de Deus vai embora na hora. E a pessoa fala, vou te deixar, vou te abandonar, eu vou lá, vai embora, porque você não serve mais. Porque se você não estiver atento, atenta, querido, você vai ferir e vai ser ferido. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu já estou finalizando. Vou finalizar com um texto. Lá em... Espera aí. 1 Coríntios, eu amo esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe o que eu entendo? Não dá para a gente dizer que nós somos filhos de Deus, fomos chamados, separados, escolhidos, vistos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, e nós não temos os mesmos pensamentos, e nós não temos o mesmo parecer para a maioria das coisas que regem a nossa vida. Vocês estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Faleis todos a mesma coisa. Aí eu entendo que quando a gente olha para as nossas igrejas e o restante da igreja não está aqui, significa que nós não estamos pensando a mesma coisa, nós não estamos falando a mesma coisa, nós não estamos no mesmo espírito. Você está entendendo? E o que nós precisamos? Falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, andar no mesmo espírito, para que não haja divisões entre nós. Porque se isso não acontecesse conosco, de fato, nós teríamos um problema, estaria lotado de gente aqui, mesmo coração, mesmo parecer, mesmo espírito. Quantos anseiam por uma igreja assim? Onde todos anseiam pela manifestação da glória de Deus. Onde todos anseiam pelo derramar do Espírito de Deus. Onde todos reconhecem de onde o Senhor os tirou e que tem um coração grato eternamente, porque o Senhor o resgatou e o atraiu com laços de amor. Então, eu e você, nós não somos um acidente. Deus não te chamou porque, Jesus não te chamou porque você é bonito só. Fala, que bom, obrigada, Senhor. É porque você é lindo, mas porque Ele já colocou dentro de você todo o potencial, os dons, os talentos que você precisa para estabelecer o reino dEle aqui nessa terra. Será que você consegue ficar de pé? Sabe, o povo saiu do Egito e saiu perseguido, né? O Mar Vermelho se abriu e eles passaram em terra firme, terra seca. Havia uma palavra deles irem, né, para uma terra prometida, onde haveria o que eles precisassem. Pode um pouquinho. A palavra fala que o povo chega até Mara. Eles tinham sede. E eles param em Mara. Águas amargas.
E o que o Espírito Santo falou para mim é que tem muita gente parando em Mara. Eu quase parei em Mara. O inimigo quase me fez beber das águas amargas e desistir de Elim, lugar das 12 palmeiras. E eu quero dizer para você que hoje, que em nome de Jesus, quando você for confrontado pelas circunstâncias da vida, você se lembre que você foi visto. Você se lembre que você foi chamado. E que por mais que a vida te ofereça águas amargas, você vai se lembrar que tem Elim a poucos quilômetros na frente. Ativados e alinhados vai encerrar daqui a pouquinho. O culto de amanhã vai durar em torno de 1h30, 2 horas. Vai encerrar. Mas o que não vai encerrar é a nossa trajetória com o Senhor. E que o nosso maior desafio é viver no cumprimento dos planos e propósitos dEle para a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, alinhados com o coração de Deus. Sabe, Deus tem nos atraído para perto dEle. E nós, como igreja, nós temos sido despertados para viver algo novo. Como foi muito ministrado aqui, o Senhor já deu a palavra. Passemos para o outro lado. Só vão morrer afogados aqueles que não ouviram a palavra, que não sabem obedecer a um comando, que não creem no Deus provedor que Ele decidiu entregar a sua vida. E eu quero orar com vocês todos que estão aqui hoje. Eu quero convidar vocês a saírem dos seus lugares, quero pedir os pastores para virem aqui em cima. Não é o encerramento não, que meu pastor, marido vai ministrar. Ah, é essa mesmo. Ai, Jesus, canta para nós. Ai, Jesus, o coração chega até a acelerar. Chega bem para frente. Aqui tem pão. Aqui tem vinho para você na mesa do Senhor. E que você não se esqueça disso. Quando Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele não olhou para mim e falou... Psiu. Ele falou, Sirlea. Ainda dobrou a língua. Porque não tem I. Ele me chamou de Sirlea, que é meu nome. Ele me chamou de filha. Ele me chamou para ir para a presença dEle, para a intimidade com Ele. E eu quero te lembrar que, por mais que a vida te ofereça águas amargas, você vai lembrar que tem um lugar, que tem um alimento que você precisa. Que tem a água que vai saciar a sua sede. E que quando você se assenta à mesa com o Senhor, Ele nutre você. Ele fortalece você. E Ele te dá a palavra rema para te levar para o outro lado. Fecha seus olhos, escuta essa canção. Se deixa ser ministrado por ela. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser
meus irmãos, eu descobri que eu sou aceito por ti. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri. Sabe, não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando. Aleluia. A tua mesa cura, a tua mesa cura. aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, há um lugar pra mim. A tua mesa cura, Obrigada, Jesus. a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Olha pra mim Meus aqui. esforços não compram Deus. Sabe, Os meus esforços não te uma vez, compram. no início da minha Eu te conversão, conheci quando aprendi eu a descansar. queria muito ouvir o Senhor. Eu queria muito que Ele falasse comigo. Esforços não compram Deus. Os E eu me meus lembro que chorando esforços muito, não te compram. eu comecei a brigar com o Senhor. Conheci. Eu dizia pra Ele: Senhor, o Senhor fala com todo mundo, por que o Senhor não fala comigo? Eu só preciso que o Senhor fale comigo. Eu só preciso ouvir a sua voz, Senhor. Sabe o que eu estava falando para Deus? Eu só quero sentir que eu sou amada. Eu só quero sentir que eu sou aceita. Eu só quero sentir que o Senhor está comigo. Mas a minha alma não me deixava sentir Deus. A minha alma machucada, ferida, não me deixava, não me permitia perceber a presença de Deus. Eu tinha a sensação que a minha oração esbarrava no teto, que Deus ouvia todo mundo. E eu pensava: será que se eu virar de ponta cabeça, será que Ele vai me ouvir? Será que se eu gastar todas as minhas horas livres falando com Ele, será que Ele vai me ouvir? E eu não conseguia ouvir. Eu queria chamar a atenção de Deus a todo custo. E naquele dia, brigando com Ele, eu falei: Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu abri a Bíblia umas 3 ou 4 vezes. Uma delas foi na parte de genealogia. Falei: não, Senhor. A penúltima eu abri nas páginas brancas. Eu falei: não, Senhor. Eu só preciso que o Senhor fale comigo. E por último eu abri. E quando eu abri, alguns já ouviram essa minha história. O Senhor falou para mim: eu tenho muito que vos falar, mas vós não estáis preparados ainda. Ele estava falando para os discípulos de que Ele ia para o Pai, mas que Ele ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, e que eles ainda não estavam prontos, que eles ainda não estavam preparados, que haveria um momento do derramar do Espírito, haveria um momento do Pentecostes, haveria um momento em que o Espírito Santo de Deus viria sobre eles e eles iriam passar a compreender muitas coisas. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, Ele nos ensina todas as coisas. E a partir daquele dia, foi como se algo extraordinário acontecesse dentro de mim. E eu comecei a entrar num processo de cura, de restauração das minhas emoções. Eu comecei a ouvir Deus. Eu comecei a ver Deus. Eu fui levada a liberar perdão. Eu fui levada a perdoar o meu pai, porque eu achava que ele tinha sido um pai ausente. Porque eu achava que ele era um pai que nunca se importava comigo. Que ele se importava com os amigos do trabalho, os amigos da rua. Mas que para nós ele não se importava. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente está lá fora, nos oferecem as águas amargas. E por causa da nossa alma ferida, nós temos a tendência de querer beber as águas amargas. E nós nos esquecemos que nós temos o Espírito Santo de Deus.
que tem o que nós precisamos, que nos ensina todas as coisas, que tem o bálsamo que pode nos curar, nos restaurar e que vai nos ativar quando nós mais precisarmos, que vai alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Mas é preciso que eu e você entendamos que na mesa tem pão, que na mesa tem vinho, que na presença do Senhor tem o que nós precisamos e que o nosso espírito tem que estar cheio de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque a cura que você precisa já está sendo liberada sobre você. O Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida. Há uma unção de restauração, de cura. Sabe por quê? Deus quer cumprir planos e propósitos na minha e na sua vida. Com o coração ferido e machucado, nós paramos no meio do caminho. Feche os seus olhos. Aqui tem vinho, aqui tem pão. Os pastores, nós pastores, nós vamos passar impondo as mãos sobre vocês, declarando um manto de cura, de unção, de restauração. Um manto de unção sobre a sua vida, onde você vai ser capacitado para ir além, para cumprir os propósitos de Deus, para fazer a diferença nessa terra onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha seus olhos, coloca sua mão sobre o seu coração. Pastores, por favor, vamos ungir, vamos orar, vamos ministrar na vida desses irmãos, em nome de Jesus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Sinta o Espírito de Deus tocando a sua alma, querido. Sinta o Espírito de Deus nutrindo o seu espírito, a sua alma. Eu sinto que há uma unção de cura sendo liberada sobre algumas pessoas aqui hoje. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ele vai te dar direções. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços. Apresenta para Deus aquilo que você tem vivido. Só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Sinta a unção de Deus tocando a sua vida. Sinta que o Senhor coloca um manto de unção sobre a sua cabeça hoje. Há um novo de Deus chegando. Há uma palavra liberada. Passemos para o outro lado. Ora la basuri andere canta la balabashai. A tua mesa
descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar da mesa. Aleluia. Eu quero te falar duas coisas. Ontem, quando nós fomos deixar a pastora Ruth lá no aeroporto, ela falou uma coisa que assim está ecoando dentro de mim ainda hoje. Ela olhou para mim e para o Josué e falou assim: não fiquem sozinhos. A gente tem a tendência aqui de, no momento da dor, de se isolar. A gente tem a tendência de, que quando nós somos machucados, estamos sentindo feridos, nós nos isolamos das pessoas. E eu tenho dito aqui na igreja que nós não vamos fazer parte da estatística do mundo. E aí a estatística do mundo diz que em poucos anos as pessoas vão estar mais desconectadas. Em poucos anos as pessoas vão estar mais isoladas. Mas nós não vamos fazer parte dessa estatística. Porque nós vamos nos unir, nós temos irmãos, nós fazemos parte de uma família. Deus tem estabelecido líderes, pastores, para cuidar de nós. E sabe o que às vezes nós fazemos? A gente deixa o pão em cima da mesa. Tem gente que fala assim, está deixando dinheiro em cima da mesa, né? Tem gente que é cristão, está deixando o pão, está deixando o vinho em cima da mesa. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos sarar. Deus usa pessoas para nos tratar. E eu te garanto uma coisa: vai ter momentos que você vai ouvir o que você não gostaria, mas vai ser o que você precisa ouvir, o que é necessário ouvir. E nós precisamos aprender a escutar. E nós precisamos aprender a nos calar. E nós precisamos aprender a submeter a nossa vida nas mãos do Senhor, não segundo a nossa vontade. Então, como ela disse para mim e para o pastor Josué, eu vou falar para você: não anda sozinho. A igreja tem pastores, tem líderes que estão prontos para acolher vocês. E quanto mais perto dos seus líderes vocês estiverem, mais vocês crescerão, mais vocês serão instrumentos usados nas mãos do Senhor, mais vocês serão a boca de Deus lá fora, mais curados vocês serão, e mais a diferença vocês farão, e mais perto do cumprimento do propósito dele você vai estar, em nome de Jesus, amém? Sabe, não tem jeito de viver ativado e alinhado sem estar na dependência do Espírito. E não tem jeito de estar ativado e alinhado andando sozinho. Você precisa ter alguém para poder pôr a mão, alguém para poder abraçar, alguém um peito para você chorar. Eu às vezes tenho com meu marido uma coisa. Ele fala assim: não fala isso. Eu falo: deixa eu falar. Porque se eu não falar, eu vou explodir. Só me deixa falar. Eu não vou fazer nada com isso, mas eu preciso falar. Eu sou dessas. Me deixa falar. Porque depois que eu falei, eu fico boazinha. É igual dormir. Depois que eu durmo, eu fico ótimo. Você precisa ter alguém que te escuta. Alguém que ouve você. Você precisa de alguém que não te julgue, mas que aceita você do jeito que você é. Em primeiro lugar, você tem o Senhor. Não adianta querer tentar convencê-lo que você é outra pessoa. Ele sabe quem você é. Chega diante dele sem filtro, mas chega diante dele, porque vai ter o que, gente? Vai ter pão e vai ter vinho. Chega diante do seu líder sem filtro. Sabe que nós temos visto as pessoas cheias de filtros. Eu não vou falar para ele, para o meu pastor, não quem eu sou não, porque, né, meu pastor.
Você está deixando o pão em cima da mesa? Está deixando o vinho em cima da mesa? Você entendeu? Para se manter ativado e alinhado, você precisa viver essa realidade. Vão oferecer águas amargas e a sua alma vai querer te convencer que elas são doces, mas elas não são. Faça assim com a sua mão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo uma nova unção para viver em um novo tempo. E a partir de hoje, eu estarei mais sensível à tua voz, mais sensível aos teus direcionamentos. E eu declaro agora que eu sou livre para ser curado, para ser restaurado, para viver em transformação, dia após dia. Porque a partir de hoje, tem um novo manto de unção sobre a minha vida. E eu vou ouvir a sua voz como eu jamais ouvi. A partir de hoje, eu passo a experimentar coisas novas na tua presença. A partir de hoje, eu vou comer do pão, eu vou beber do vinho, eu serei nutrido no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E eu sou grato, porque o Senhor me viu, o Senhor me chamou, o Senhor me atraiu com laços de amor. E eu te agradeço, porque hoje eu sou nova criatura. Eu faço parte de um projeto nobre nessa terra. E eu te agradeço por isso, Senhor. Será que você consegue dar um aplauso para o Senhor? Aleluia!